Olá, hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Eu sou Renate Krieger e você ouve agora o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Incidência de casos de Covid-19 em 7 dias bate recorde na Alemanha. Crimes envolvendo imagens de abuso sexual de crianças quase dobraram na Alemanha. Daniel Ortega busca quarto mandato consecutivo na Nicarágua, em eleição presidencial considerada farsa pela comunidade internacional. A Alemanha registrou uma incidência de 7 dias recorde de 201,1 nesta segunda-feira, segundo divulgou o Instituto Robert Koch, que é a agência alemã para controle e prevenção de doenças. A incidência de 7 dias indica o número de novas infecções por Covid-19 por 100 mil pessoas no período e é a maior na Alemanha desde o início da pandemia. O último pico foi registrado em 22 de dezembro de 2020, quando ainda não havia vacinas acessíveis. Apesar de atualmente as vacinas estarem amplamente disponíveis, os casos de Covid-19 estão aumentando no país. Há uma semana, a incidência de 7 dias era de 154,8. As regiões mais afetadas da Alemanha são Saxônia e Turíngia, seguidas da Baviera. Devido ao aumento de casos, autoridades do estado da Saxônia estão introduzindo restrições conhecidas como 2G em vários locais, o que quer dizer que apenas pessoas vacinadas e recuperadas podem acessar locais fechados. A Baviera implementou novas restrições neste domingo, permitindo somente a entrada de vacinados, recuperados ou testados com teste de PCR em bares e eventos em locais fechados. Os 3 partidos que negociam atualmente uma nova coalizão de governo também estão negociando a reintrodução de testes gratuitos para a população, que foram abolidos para estimular a vacinação no país. 1/3 dos alemães não tem esquema vacinal completo. O Partido Social Democrata, o Partido Verde e o Partido Liberal Democrata ainda estudam exigir testes diários de funcionários e visitantes de casas de repouso. Os casos envolvendo imagens de abuso sexual de crianças quase dobraram na primeira metade de 2021, segundo divulgou neste domingo o presidente do Departamento Federal de Investigações da Alemanha, ou BKA na sigla em alemão. Segundo Holger Münch, de janeiro a julho foram registrados tantos casos como em todo o ano de 2020. Ele não citou números específicos para 2021, mas em 2020 o BKA registrou quase 18.800 casos de crimes envolvendo imagens de abuso sexual de crianças. Isso equivale a um aumento de quase 53% em comparação com o ano anterior. Em maio deste ano, a polícia alemã descobriu um dos maiores sites ilegais contendo imagens de abuso sexual de crianças, com mais de 400 mil usuários. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de 75 anos, busca um quarto mandato consecutivo após as eleições realizadas neste domingo. Sua esposa, Rosário Murillo, também se recandidatou a vice-presidente. As eleições na Nicarágua foram duramente criticadas pela comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu o pleito como farsa neste domingo. A votação também foi criticada pela União Europeia e por grupos internacionais de defesa dos direitos humanos. 7 eventuais adversários que poderiam ter representado um sério desafio à reeleição de Ortega estão presos, juntamente com 32 opositores, após uma onda de repressão iniciada pelo governo em junho contra a oposição. Ortega, líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional, concorreu contra 5 outros candidatos que críticos chamaram de colaboradores do regime. A organização Urnas Abertas informou várias irregularidades nas primeiras 5 horas da votação de domingo. Segundo o observatório, houve 200 atos de violência política nos locais de votação. Também teriam sido registradas ações de coerção ao voto ou facilitação para ir votar, como o uso de ambulâncias para transportar eleitores. Apreensões em residências de cidadãos de etnia tigrê e prisões arbitrárias parecem estar aumentando na Etiópia após a declaração de emergência no país na última semana. As buscas passaram a ser comuns na capital Addis Abeba desde o início do conflito na região do Tigré, no norte do país, em novembro de 2020.
A gênese do conflito está na animosidade entre a Frente de Libertação do Povo Tigrê, ou TPLF, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019 por seus esforços para alcançar a reconciliação com a vizinha Eritreia. As incertezas levaram diversas embaixadas a aconselharem seus cidadãos a deixarem o país. Os Estados Unidos ordenaram a evacuação de todo o pessoal diplomático não essencial. Já o governo etíope diz que há exagero de autoridades e da imprensa ocidental, minimizando as declarações do movimento como propaganda. Ao mesmo tempo, o governo pede que os cidadãos se mobilizem e lutem pelo seu país. Analistas veem na contradição uma forma do governo de se preparar para uma luta armada, ao mesmo tempo em que espera limitar protestos civis. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.